Ei, boa tarde, pessoal. Daqui a pouquinho nós vamos começar uma live com um cientista político abordando sobre a saída, né, do Moro, do governo. Tô achando que... Boa tarde. Acho que ele tem que entrar e pedir para participar. Certo? Não entrou. Boa tarde, pessoal. Nós vamos daqui a pouquinho falar sobre a questão da saída do Sérgio Moro. Vocês estão me ouvindo? A repercussão política da saída do Sérgio Moro do governo Bolsonaro. Com um cientista político e professor. Olá, professor, tudo bem? Tudo, como vai? Boa tarde ao público da tribuna. Boa tarde, pessoal. Eu sou Fabiana Tostes, colunista política do jornal A Tribuna. Nós vamos começar essa live falando com o cientista político e professor Irineu Barreto. Ele é pós-doutor pela USP, em São Paulo, e professor do programa de mestrado, Direito da Sociedade e da Informação. É isso mesmo? Acertei, professor? Isso mesmo, acertou. Está me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tá. Então, nós vamos falar um pouquinho e as pessoas podem ficar à vontade, tá, gente? Pode ficar à vontade para mandar perguntas, para falar sobre esse dia hoje, né? É um dia alarmante, com a saída do ministro, agora ex-ministro, Sérgio Moro, do Ministério aí da Segurança e da Justiça. Uma saída muito importante, um ministério de peso do governo federal. E uma saída com um discurso bastante delicado, bastante grave, né, professor? Com algumas denúncias direcionadas ao presidente da República, que ficou de falar agora sobre o lado dele, né, principalmente, falar agora às 17 horas, nós estamos aguardando esse pronunciamento. Mas eu queria saber, a partir do discurso que ele fez, professor, o que o senhor vê ali de grave no discurso de despedida do ministro Sérgio Moro? Perfeito. Novamente eu quero agradecer pela oportunidade de falar para esse público. Eu diria que essa saída do ministro Sérgio Moro foi a crônica de uma saída anunciada, porque desde os primeiros meses do governo Bolsonaro, o ministro Sérgio Moro já vinha gradativamente perdendo poder. Foram várias outras ocasiões, inclusive que o Moro chegou próximo de colocar o seu cargo à disposição do presidente, mas foi aquele jogo de idas e vindas, de recuos e estratégico, um verdadeiro xadrez. Agora, o mundo político foi surpreendido no dia de hoje com a intensidade do discurso do Sérgio Moro. Desde ontem já imaginava-se que ele fosse sair. Foi um discurso muito duro, que ele abordou, na minha opinião, pelo menos 2 ou 3 pontos muito sensíveis para o governo Bolsonaro. O primeiro ponto sensível, que, segundo o ex-ministro Sérgio Moro, o presidente da República admitiu que a substituição do delegado-geral da Polícia Federal seria uma substituição motivada por fins políticos. Isso o Sérgio Moro falou literalmente. O segundo ponto
grave, também Sérgio Moro desmentiu que a saída do delegado-geral teria sido por interesse próprio do delegado-geral, que teria sido algo intencional do delegado-geral. O Moro até comentou, ele jamais faria isso no topo da carreira pública, dentro da Polícia Federal. E o que me parece mais grave, e está repercutindo desde o começo da manhã, é que a publicação da exoneração saiu no Diário Oficial, sem que o Moro soubesse, e o Moro tem dito publicamente que não autorizou a assinatura do Diário Oficial em seu nome. Claro que é uma assinatura eletrônica. Sai o nome Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, Sérgio Moro, ministro da Justiça. Então, o que se fala já desde o início da manhã é a surpresa da exoneração e, a partir do discurso do Moro, a gravidade do Moro não saber, não ter sido informado. O Moro vinha negociando... E mesmo assim, tem o nome assinado, né? Exatamente, está escrito lá, está assinado eletronicamente, o presidente da República, ministro da Justiça. Então, o mundo político hoje está em polvorosa, o mundo político está de pernas para o ar, tendo em vista, repito, a saída do Moro já estava precificada no mundo político, mas a forma como ele saiu e a intensidade do seu discurso, o conteúdo desse discurso, deixou o mundo político de pernas para o ar. Uhum. É o que muito fala-se da sustentação do governo Bolsonaro, né? Tem a ala ali, o Bolsonaro, ele se elegeu, é bom que a gente lembre aqui, ele se elegeu aí com, vamos colocar assim, 4 pés de sustentação. Tem a ala lavajatista, né? Que aqueles que apoiam Bolsonaro, tem como bandeira o combate à corrupção. Se elegeu também com a pauta, com aqueles que apoiam a pauta de costumes, os conservadores, e aí tem muitos líderes, né, principalmente da igreja evangélica, que pautaram ali o seu apoio ao Bolsonaro por conta, né, de também ver nele promessas com relação de voltar aí a questão de um tratamento diferenciado com relação a pautas importantes para a igreja. Também tem aí a ala dos militares, né, dos generais, que de alguma forma hoje estão aí nos principais ministérios do governo e também são ali uma sustentação para o governo Bolsonaro. E a ala dos liberais, né, aqueles que apoiam Paulo Guedes, uma política mais liberal na economia. Com a saída do ministro Moro, o senhor acha que fica um pouco manco o governo Bolsonaro? Como que o senhor vê essa sustentação do governo daqui por diante? Concordo contigo, a eleição do Bolsonaro se deu num contexto de que a sociedade brasileira estava saturada de uma determinada situação política que já se arrastava há alguns anos. Então, a princípio, o Bolsonaro não era o candidato favorito da mudança, vamos dizer assim, né, da insatisfação com o status quo. Mas todo o contexto de 2018 levou que o Bolsonaro vencesse a eleição e baseado principalmente nos 3 primeiros patamares que você mencionou, do discurso lavajatista, os apoiadores do combate à corrupção, os liberais, o Paulo Guedes foi um nome anunciado pelo Bolsonaro muito cedo, ainda na eleição de 2018, e o segmento conservador, que o Bolsonaro também soube se apropriar desse discurso, absolutamente de uma forma incoerente com a sua vida política, com a sua vida pessoal, mas enfim, não é o momento agora da gente falar da eleição de 2018. E depois, já instaurado o governo, que o Bolsonaro se amparou nesse 4º eixo da sua sustentação, que foram os militares, principalmente os generais, alguns da ativa, outros da reserva. Desde o começo da pandemia do coronavírus, e houve um ponto de inflexão, que foi o domingo passado, quando o Bolsonaro esteve, né, participando de uma manifestação, mesmo que à distância, mesmo com um discurso bastante vago, o Bolsonaro participou de uma manifestação favorável à volta do regime militar, do AI-5, enfim, da ruptura democrática, como todos nós temos acompanhado nesses últimos dias. Então, nessa última semana, principalmente de uma semana para cá, os fiadores do governo Bolsonaro foram os militares.
eles estão em postos estratégicos. Eu não entro num juízo de valor se isso é bom, se isso é ruim para o Brasil, mas na última semana, principalmente, os militares tentaram fazer um freio de arrumação no governo, colocar alguma racionalidade no combate ao coronavírus, também no próprio modelo de desenvolvimento econômico que o Brasil vai seguir a partir de agora. Então, os liberais já ficaram bem à parte. O Paulo Guedes hoje é uma voz pouco ouvida dentro do governo. Os conservadores seguem nas suas fileiras cerradas com o Bolsonaro. Os lavajatistas estão muito divididos. Hoje eu tenho acompanhado ao longo do dia pelo Twitter, pelas redes sociais, esse segmento chamado de lavajatista está muito dividido. Uma parte vai abrir mão de apoiar o governo Sérgio Moro, o governo Bolsonaro, com a saída do Sérgio Moro. Então é um momento de grande erosão da base de sustentação do Bolsonaro. E, de fato, fiel da balança... Desculpa, pode falar. Colocando na balança, o senhor acha que essa saída do Moro, Bolsonaro perde mais do que ganha ou ele se mantém? Sem a menor sombra de dúvida, o maior acontecimento negativo do governo Bolsonaro desde o seu início. Assim, não vou dizer que foi uma derrota, porque o Bolsonaro já vinha minando o Moro desde os primeiros meses do seu governo, como nós falamos no começo aqui da live. O que surpreendeu foi esse discurso de hoje. Então, de fato, desde hoje, às 11 da manhã, a gente tem um outro governo Bolsonaro, não mais como antes, mais fraco, sem a menor sombra de dúvida. Voltando aqui a um ponto do discurso, o senhor chegou a citar sobre a questão de quando o Moro falou, ele foi muito enfático em falar que ele não assinou, né, a exoneração é importante falar que a gota d'água, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, a gota d'água do discurso da saída do Moro foi a exoneração, né, do diretor-geral da Polícia Federal, Valeixo. Ele mesmo pontuou, o Bolsonaro, que desde o segundo semestre do ano passado, Bolsonaro ele já vinha querendo trocar tanto a direção geral como vários superintendentes, né? Ele deixou isso claro no discurso de despedida dele. E ele foi enfático ao falar que ele soube da exoneração, depois de ter conversado com o presidente Bolsonaro ontem, ele soube da exoneração pelo Diário Oficial. E ele disse que ele não assinou, embora essa exoneração tenha ali o nome dele na assinatura eletrônica. E agora de tarde, o senador daqui do estado, o senador Fabiano Contarato, ele apresentou no Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime em desfavor do presidente, né, do Bolsonaro, por supostamente ter cometido aí crime de falsidade ideológica na exoneração do diretor da Polícia Federal e se baseia justamente no discurso do ministro Moro. O senhor acha que cabe essa notícia crime de falsidade ideológica por conta dessa exoneração? Bom, o presidente da República tem prerrogativa de foro. Então, qualquer ação na esfera criminal, na esfera civil, tem que tramitar no Supremo Tribunal Federal. E a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal também é uma casa que analisa a perspectiva jurídica e a perspectiva política. Então, essa medida que você anunciou agora, essa denúncia, essa queixa-crime, ela poderá prosperar ou não, conforme os desdobramentos políticos que nós veremos hoje, nos próximos dias e ao longo do início da semana que vem. Caso haja efetivamente uma erosão da base de sustentação do governo Bolsonaro, tanto essa queixa-crime, essa denúncia que você mencionou, como outros processos, outros pedidos de impeachment do Bolsonaro podem prosperar. Mas depende, eu reitero, das condições políticas e do quadro político que vai se desenhar nos próximos dias e nas próximas semanas. É importante lembrar também, Fabiana, que nessa última semana o Bolsonaro buscou alguns nomes de políticos ligados ao centrão, daqueles políticos de partidos tradicionais, e o Bolsonaro está querendo obter uma base mínima no Congresso para evitar prosperar um pedido de impeachment. Então, eu imagino que tanto essa denúncia, tanto esse documento jurídico que você mencionou e os demais desdobramentos dependerão do contexto político, muito mais do que o jurídico, o contexto político que nós veremos. Daqui a pouco o presidente vai falar, virá público se pronunciar, e nós teremos aqui hoje
no dia de hoje, nos próximos dias, cada hora vai contar uma semana, praticamente. Então, nós teremos muitas novidades. Mas é um momento de grande fragilidade, a maior fragilidade do presidente da República desde o começo do seu mandato. O senhor considera esse momento um momento de maior fragilidade do governo Sem Bolsonaro? a menor sombra de dúvida. Porque como a gente sabe que na política, a política é um jogo de xadrez. Então, o Bolsonaro não foi pego de surpresa por esse movimento do Sérgio Moro no xadrez da política. Como a gente, não quero ser repetitivo, mas como nós já estamos insistindo desde o começo aqui da nossa conversa. O conteúdo da declaração do Sérgio Moro e a repercussão no mundo político e no mundo jurídico foram muito duras. Lembrar que agora, durante a tarde, ministros do Supremo Tribunal Federal já se pronunciaram, a Associação de Procuradores Federais, procuradores ligados ao Ministério Público, já se pronunciaram. Então, não são aquelas vozes tradicionalmente associadas à oposição ao Bolsonaro. São vozes que até então estavam silenciadas, cumprindo as suas missões institucionais, mas são novas vozes que se somam aos governadores, que já têm se posicionado de forma contrária ao Bolsonaro há alguns meses também, e aos partidos de oposição, que tradicionalmente também se situam nessa trincheira contra o Bolsonaro. Então, novos personagens estão entrando em cena. Né? Eu tenho uma pergunta aqui da Brunella, ela questiona como é que fica o rearranjo político das forças que apoiavam ou apoiam o Bolsonaro, para onde que elas vão, né? Rodrigo Maia, que vinha sendo protagonista na Câmara, principalmente na condução de alguns projetos importantes, nessa questão da pandemia. Agora ele ganha mais poder, o senhor acredita? Eu quero agradecer a Brunella pela pergunta. Ela é uma colega minha aí do Espírito Santo. Então, Brunella, muito obrigado pela pergunta. Um abraço para você, tá? Bom, na verdade, o que nós vamos ver é um arranjo político do governo Bolsonaro. Não é um rearranjo. O Bolsonaro negligenciou nesses um ano e durante o seu mandato, o Bolsonaro negligenciou totalmente a possibilidade de formar uma base no parlamento. Tanto é que é o primeiro presidente na história da República que sai do partido político, ele saiu do PSL, é a primeira vez que um presidente da República abandona o seu partido político depois de eleito. É algo inédito, algo original na nossa história republicana. Então, o Bolsonaro vai começar a formar uma base a partir, não vou dizer do zero, porque ele tem alguns partidos pequenos e essa tentativa de aliança com o Centrão que ele está fazendo agora talvez prospere. Agora você tocou num ponto muito importante, que é a figura do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. O governo Bolsonaro e o bolsonarismo, ele tem a superfície, que é visível no mundo da política, e ele tem o seu subterrâneo, que são as redes sociais e os grupos de WhatsApp. O presidente da Câmara ele tem sido alvo de ataque do bolsonarismo, ataque há pelo menos 15 dias via Twitter, outras redes sociais e grupos de WhatsApp, porque o Rodrigo Maia é aquele que pode conduzir um processo de impeachment do Bolsonaro. Então, toda a tentativa do bolsonarismo nas últimas semanas, esse bolsonarismo subcutâneo, esse bolsonarismo do submundo da política, tentou colocar o Rodrigo Maia nas cordas, como a gente tem uma analogia do boxe. O Rodrigo Maia, de fato, estava nas cordas aí nos últimos dias. Tanto é que uma perspectiva de um terceiro mandato para o Rodrigo Maia como presidente da Câmara praticamente já se tornava inexequível. Com a saída do Moro, esse discurso, o Rodrigo Maia ganha um fôlego também. Então ele será ainda mais um protagonista da cena política nos próximos dias e nas novas semanas. Rodrigo Maia é um dos que ganham com esse movimento, sem dúvida nenhuma. Sua lembrança foi muito oportuna. Ele ganha bastante com isso. Professor, o senhor falou sobre a questão de pedidos de impeachment, né? O que hoje poderia impulsionar esse pedido de impeachment? Seria só a saída do ministro? Ou tem algo que ainda segura esse pedido para que ele não tramite? O que o senhor acha? Bom, a gente sabe, né, você que acompanha política como jornalista, repórter, eu que acompanho como professor, nós sabemos que o impeachment é muito mais um julgamento político do que um julgamento jurídico. Haja visto na história recente do Brasil o impeachment do Fernando Collor e o impeachment da própria ex-presidente Dilma Rousseff. Foram muito mais componentes políticos do que componentes jurídicos. Componentes jurídicos para um pedido de impeachment do Bolsonaro já existe.
Já existem esses pedidos, basicamente 2 deles. Contrariar as recomendações da Organização Mundial da Saúde no combate à pandemia do coronavírus, seria facilmente caracterizado como um crime de responsabilidade. E o segundo, como eu mencionei agora há pouco, Bolsonaro ter participado das manifestações no domingo passado, manifestações que propuseram agendas autoritárias, agendas antidemocráticas. Então, nós temos agora novos elementos, não mais no mundo jurídico, novos elementos no mundo político para que prospere um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro. Eu acredito que isso tudo dependerá dos desdobramentos das próximas horas, dos próximos dias e até o começo da semana que vem. Mas se já se fala num processo de impeachment abertamente nas últimas semanas, mais do que nunca, hoje, esse pedido, esse processo de impeachment se torna uma possibilidade muito mais forte do que foi nos últimos dias e nas últimas semanas. Já temos, então, elementos jurídicos e se agudiza, a partir da saída do Moro e o seu discurso, fica ainda mais agudo esse componente político para um pedido de afastamento do Bolsonaro. Mas depende das próximas horas. Depende, né? A gente tem aqui 2 perguntas, uma da Dolores e outra da Elisa. A da Dolores são parecidas, eu vou fazer numa só. Ela pergunta se o presidente poderia, agora nesse discurso de 17 horas, se retratar e o Moro desistir da demissão. E a Elisa fala o seguinte, que o Bolsonaro ele disse que vai apresentar a verdade sobre a saída do Moro e do Valeixo, né, o diretor da Polícia Federal. Essa explicação pode apagar esse incêndio ou dificilmente vai ter uma justificativa, ainda que ele apresente uma outra versão? O que o senhor acredita? Também agradeço as perguntas das duas ouvintes, do nosso público. As duas perguntas que foram enviadas são muito interessantes. Bom, se fosse qualquer outro presidente da história republicana recente, o que faria um presidente? Tentaria apaziguar os ânimos, tentaria agradecer ao Sérgio Moro os serviços prestados e dizer que vai continuar investindo no combate à corrupção, que vai fortalecer a Polícia Federal. Mas o Bolsonaro, ele age de uma forma diferente. O Bolsonaro, quando acuado, ele dobra a aposta. Isso é uma análise que nós, no campo da política, a gente percebe. O Bolsonaro, quando acuado, ele dobra a aposta. Então, eu não me surpreenderia... Ele vai no sentido oposto da política, da pacificação. Exatamente. E da negociação. Nenhum presidente gosta de crise, nenhum presidente gosta de turbulência, ondulações. Todo presidente da República precisa de tranquilidade para exercer o seu mandato, para que a economia esteja equilibrada, enfim, a promoção das políticas públicas. O Bolsonaro é diferente, e diferente desde os seus mandatos como deputado, desde da época que ele foi militar da ativa, que já faz bastante tempo, saiu no começo dos anos 80, Bolsonaro sempre apostou em dobrar a aposta do seu discurso e da sua narrativa, e deu certo até agora, tanto é que ele é presidente da República. Então, eu não me surpreenderia, respondendo as 2 perguntas que foram enviadas, não, o Moro não volta mais, é irreversível, essa saída é irreversível. Muito provavelmente o Bolsonaro vai começar o seu discurso, os primeiros minutos, de uma forma apaziguadora, e o meu prognóstico, claro, não posso prever o futuro, o meu prognóstico é que ele vai dobrar a aposta, que ele vai dizer que o Moro já estava colocando entraves para algumas investigações, como no caso do Adélio Bispo dos Santos, que até hoje a Polícia Federal disse que ele agiu sozinho. Isso no submundo bolsonarista é uma teoria da conspiração que perdura há bastante tempo. Bom, eu não posso adivinhar exatamente o que o Bolsonaro vai falar, mas eu tenho certeza que é irreversível a saída do Moro. Vai tentar reverter a situação. Ele vai tentar reverter a situação para ficar positivo do lado dele, você acredita assim? Sem dúvida, isso sim. Quanto a isso, sim. Agora, uma coisa importante, Bolsonaro fala para os seus. O Bolsonaro não fala para a população brasileira. O Bolsonaro nunca falou para a população brasileira nos seus discursos. Ele fala para os seus seguidores. Foi o que você falou no começo aqui da nossa conversa. O Bolsonaro tem seguidores muito fiéis. Então, o Bolsonaro hoje vai falar para esses seguidores. É em torno entre 15% e 30% da população brasileira que ou é
bolsonarista fechado, em torno de 12 a 15% da população que é fechada mesmo com o Bolsonaro, e em torno de 30% que ainda confia que ele pode fazer um bom governo, que ele pode conduzir o país num rumo adequado, num rumo razoável. Ele vai falar para esses dois grupos. Ele não vai falar para o Brasil como um todo, como ele costuma fazer. Então, ele vai falar para uma parte da população para tentar manter uma base sólida que o garanta, pelo menos até 2022. Esse é o perfil do presidente. Tem mais uma manifestação aqui da Nana Ju. Ela diz o seguinte, que a verdade é que qualquer um que assumir, se não fechar com quem já está lá dentro, jamais irá governar. Eu gostaria de saber se o senhor concorda com isso, se faltou articulação política. O presidente ele já tinha dito antes, em outras vezes, já teve esses atritos com o Congresso. O general Heleno já chegou a falar de uma chantagem. Queria saber qual é a sua posição. Faltou articulação política? Faltou habilidade para negociar? O que está faltando, assim? Agradeço a pergunta também. É muito comum, quando a gente participa de debates, tanto em redes sociais como com a imprensa, a população brasileira tem uma percepção mesmo de que o parlamento e o mundo político brasileiro, ele impede que alguém que queira fazer algo diferente, queira mudar, como o Bolsonaro se apresentou no início, como alguém propenso à mudança, propenso à transformação, há uma percepção na população brasileira como um todo que, de fato, o sistema, entre aspas, o sistema impede essa mudança, que todo mundo que entrar, se não negociar com o sistema, não conseguirá governar. Essa é uma meia-verdade. É uma realidade que o sistema político brasileiro exige uma coalizão. A nossa Constituição de 88 passou uma série de atribuições para o Congresso e manteve algumas atribuições, a maior parte delas para o Executivo. Então, a nossa Constituição apontava para um parlamentarismo. Então, é verdade que o Legislativo tem bastante poder. O que seria adequado, então, né, respondendo a pergunta muito interessante também que foi apresentada aqui para nós? O ideal seria fazer uma reforma política, uma reforma que equilibrasse o nosso jogo político, fizesse uma revisão da quantidade de partidos políticos, do nosso sistema eleitoral, talvez pensar, submeter novamente a população brasileira, apreciar a decisão entre presidencialismo e parlamentarismo. Então, essa é uma longa história, uma longa discussão, mas a pergunta é muito oportuna porque recoloca essa discussão que é sempre necessária. Agora, você perguntou também, Fabiana, Bolsonaro nunca investiu numa coalizão. Bolsonaro nunca tentou montar uma coalizão de partidos ou uma coalizão no parlamento. Ele próprio acreditou que a sua chegada seria uma chegada que transformaria todo o sistema político, todo o mundo político. Talvez ele tenha acreditado nisso verdadeiramente, mas isso no mundo real não funciona. É algo que é inimaginável. A política é muito complexa para acreditarmos em num Messias que vai salvar o mundo. Mais uma pergunta lá da redação. 2 ministros do alto escalão, eles foram demitidos em uma semana, né? O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, e Moro não foi demitido, pediu demissão, mas de qualquer forma abre aí um buraco bem diante dessa situação que a gente está vivendo, com a situação de pandemia. Que consequência o país pode ter nas ações que já vinham sendo desenvolvidas nessas duas pastas, né? Será que a consequência, o risco, a perda é maior no sentido político? A gente pode perder também em ações de políticas públicas, né? Porque o Moro, ele realmente começou seu discurso falando de tudo que ele estava desenvolvendo. Muitos governadores e secretários de segurança estaduais lamentaram a saída do ministro, né? Lamentaram o que pode acontecer daqui por diante. Eu queria saber, o senhor acha que a perda é só política ou essas duas perdas podem também refletir em ações de políticas públicas? E outra coisa que eu queria abordar também nessa pergunta é a questão do Paulo Guedes. A gente tem visto, eu não sei se é de uma forma proposital ou não, um movimento de abafa, né? O ministro da Economia, que é um ministro também, com a saída do Moro, passa a ser talvez o mais forte ministro até então, desde o início do governo. Como que o senhor tem visto isso?
Eu estudei muitos anos da minha vida gestão de políticas públicas. Foi o objeto do meu mestrado, do meu doutorado, o tema que você mencionou, a redação pediu para mencionar na primeira pergunta. Então, vamos tirar um pouquinho o componente político da frente e vamos falar um pouco da gestão das políticas públicas. A saída do Mandetta, vamos primeiro falar da saída do Mandetta, de fato foi um baque para a condução da política pública brasileira de combate à pandemia do coronavírus. O Mandetta foi um ministro que estava alinhado com as recomendações da OMS, mantendo diálogo com os governadores, enfatizando aquilo que efetivamente era necessário, que é manter agora o isolamento social, investir em testes, investir em pesquisa e em fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Então, a saída do Mandetta, tirando o componente político, também afeta a gestão das políticas públicas. No mesmo sentido, também a saída do Sérgio Moro. O Sérgio Moro já vinha sendo minado dentro do governo, desde a saída do COAF, Conselho de Administração Fiscal, do Ministério da Justiça. Foi já um movimento de isolamento do Sérgio Moro, que o presidente Bolsonaro perpetrou ainda no ano passado. Então, as políticas públicas que o Sérgio Moro vinha desenvolvendo, no que se refere à condução das políticas de fronteira, das políticas de combate ao crime organizado, redução de homicídios, são todas políticas que são feitas articuladas com os estados, principalmente. Não podemos nos esquecer que a gestão da Polícia Militar, da Polícia Civil, nos estados que seguem esse desenho, a gestão da polícia é uma competência especificamente dos governos estaduais. No querido estado do Espírito Santo, a gente viu há alguns anos, teve uma crise por causa de chantagem policial, greve policial. A gente sabe que é um tema muito sensível. A saída do ministro Sérgio Moro certamente também vai desarticular a gestão dessas políticas públicas que são do mundo real. Não que o mundo da política não seja do mundo real, evidentemente, mas isso afeta a vida das pessoas. E eu diria que o Paulo Guedes, segunda parte da sua pergunta, o Paulo Guedes agora é a bola da vez. Ele só não saiu do governo até agora porque não houve um ato tão contundente do Bolsonaro como foi esse ato da exoneração, como a gente já havia conversado, do diretor-geral da Polícia Federal. Esse ato da exoneração do diretor levou o Sérgio Moro, o ministro Moro, ao pedido de demissão. O Paulo Guedes já está tão isolado, já está tão fragilizado no governo, até mais do que estava o Moro, até mais ou menos uma semana. Uma parte pelos seus próprios erros da condução da política econômica nos últimos meses. O Brasil não voltou a crescer, apesar das entregas que o parlamento fez, ainda no governo Temer, a reforma trabalhista, agora a reforma da Previdência. Essas entregas foram feitas a um modelo econômico que o Paulo Guedes defende, e esse modelo não apresentou resultados em empregos, crescimento do PIB. Então, o Paulo Guedes está muito ruim de gestão. Ele é bom de discurso, ele agrada o empresariado, que de fato as entregas que ele faz são demandas importantes do empresariado brasileiro, mas, por outro lado, não trazem resposta às grandes aflições que o Brasil tem enfrentado. E com a pandemia do coronavírus, as respostas do Paulo Guedes foram respostas muito tímidas. Vamos lembrar que no começo ele propôs R$200 de auxílio emergencial para as pessoas mais pobres, desempregados, autônomos. O parlamento mudou para R$600. Até agora o Congresso não aprovou o plano de socorro aos estados e aos municípios, de responsabilidade da gestão do Paulo Guedes. Então o Paulo Guedes é a bola da vez. Eu não me surpreenderia se logo ele fosse o próximo ministro a sair do governo. Professor, a gente vai precisar encerrar às 17 horas, então eu vou fazer 2 perguntas de novo em uma, para a gente poder acompanhar. Já quero convidar todos que estão nos acompanhando agora para o site Tribuna Online também vai acompanhar aqui o pronunciamento do presidente. Então, para a gente encerrar, a professora Isa pergunta se Moro ele pode ser convidado ou convocado, né, a aprovar o que ele disse no discurso. E uma outra pergunta também da Brunella. A Brunella está aqui. O governo já está bastante militarizado, né? Um novo general deve assumir aí o Ministério da Justiça. Com tantos militares no poder, já é possível dizer que estamos sob intervenção militar? Então, são essas 2. Deixa eu ver, eu tenho mais uma aqui. Fazer um embolado para a gente conseguir terminar até às 17 horas.
O movimento do Moro de sair agora do governo é um ato de campanha para 2022? O senhor acha que ele está se movimentando para ser candidato a presidente em 2022? E agora eu te deixo no desafio de responder essas 3 perguntas em 4 minutos. Então, eu vou responder bem objetivamente. Começo agradecendo novamente pela oportunidade. Se a gente precisar derrubar a live, pelo menos eu já agradeci a você pelo convite, ao jornal pelo convite e por todas as perguntas. Vou começar pela terceira. O final do pronunciamento do Moro, hoje, fico à disposição do povo brasileiro, estou aqui, já é o lançamento da candidatura presidencial do Moro para 2022. Já está lançada a candidatura presidencial do Moro 2022. A primeira pergunta, se o Moro poderá ser chamado a depor e comprovar aquilo que ele disse, é claro que o mundo político vai também tentar aproveitar esse momento. O Moro será convocado para depor na CPI das fake news ou em comissões específicas no Congresso. Se ele vai ou não, vai depender dos próximos desdobramentos também no campo da política. Então, é verdade, não digo que ele será inquirido judicialmente, será convocado judicialmente para depor, mas ele será convocado politicamente. E respondendo à pergunta da Brunella, não, nós ainda não vivemos sob intervenção militar. Ainda bem, estamos num governo civil que passou uma parte da gestão para os militares, a maioria dos militares apoiam o governo Bolsonaro, mas ainda não. Vivemos, ainda bem, sob a democracia. E é assim que a gente vai ficar por muito tempo ainda. Tá bom? Muito obrigado. Eu vou fazer mais uma pergunta ainda. Tá, já que dá tempo, em 2 minutos. Ótimo. É uma pergunta do Fábio Braga. Bolsonaro quebrou o decoro, se for comprovado tudo aquilo que o ministro falou no discurso de despedida? Bom, a legislação que trata da quebra de decoro do presidente da República é uma legislação bastante abrangente. Há uma grande possibilidade de tipificação desse ato de quebra do decoro do chefe do executivo. Então, elementos jurídicos existem. Agora, se isso vai se transformar numa denúncia efetiva, lembrando que a gente falou agora há pouco, o presidente da República, o chefe do executivo tem prerrogativa de foro, ele responde para o STF, então vai depender dos desdobramentos políticos, mais do que dos jurídicos, os desdobramentos políticos. Espero ter respondido. Sim, sim. Bom, a gente vai acompanhar agora, né? Pelo menos está marcado para as 17 horas, daqui a 1 minuto e meio, o pronunciamento do presidente Bolsonaro, mas eu quero aqui agradecer ao professor Irineu Barreto pela sua participação. Muito obrigada por ter respondido as perguntas dos nossos internautas. Gostaria de agradecer também a presença de cada pessoa aqui que participou, que perguntou, e eu quero convidá-los também a continuar com a gente. Nós vamos também aqui pelo site do Tribuna Online acompanhar o pronunciamento do presidente. Parece que o dia vai ser longo hoje, né, professor? Hoje promete. Para quem gosta de política... Hoje promete. Muito obrigado. Muito obrigada, gente. Um abraço. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.